Olá, tudo bem? Olha, eu fico sempre com um sorriso no rosto quando eu tenho que falar de redação, tá? Não é só para te motivar a dar um sorrisinho também, não. É porque, gente, redação a gente não estuda só para concurso, não. Redação é equilíbrio, adequação que nós levamos para a vida, tá? Vamos falar do texto dissertativo argumentativo? Vamos? Que cai nos diversos concursos, redação do Enem, redação de diversos vestibulares, então é aquilo carimbadíssimo. Vamos à nossa aula? Olha, texto dissertativo argumentativo. Primeiro ponto que precisamos ter aí tatuadíssimo, que nós estamos falando de redação, portanto devemos pensar em uma organização da escrita dividida em pelo menos 3 parágrafos, tá? Eu não gosto só de 3 parágrafos, eu gosto de 4 parágrafos, tá? As bancas também gostam, no mínimo 4. Eu trouxe aqui, olha, o modelo da prova, né? Não é da prova, modelo da folha. E aí eu trouxe, olha, geralmente é uma redação de 30 linhas, aí vai depender, às vezes a banca expande um pouco mais, dá uma olhadinha no seu edital, veja o quantitativo de linhas para já escrever proporcional, tá? É importante vocês entenderem assim, existe a questão da estética, se você ainda não viu, tem vídeo postado no meu canal sobre o texto em prosa. Se a banca exigir de você um título, coloque o título aqui centralizado na primeira linha, não salte linha para continuar o texto, porque olha, estão todas sendo contadas. Não exigir o título, não é obrigatório, coloca se você quiser, tá? Começa, o único espaço que você deixa em texto dissertativo é o de parágrafo. Não existe aqui de fazer um parágrafo, saltar a linha para fazer outro parágrafo. Beleza. Divida esse proporcional de linhas, olha, de forma a equilibrar o quantitativo de linhas em cada parágrafo. Não faz parágrafo linguicinha, sabe? Aquele parágrafo curtinho, primeiro parágrafo curtinho, segundo aquele enorme, texto tem que ter uma proporção. Não precisa contar as linhas não, mas esteticamente tem que ter uma proporção. Segundo ponto fundamental, tá? Existem 2 tipos de texto dissertativo, tá? O dissertativo expositivo, que muita gente escreve no lugar do argumentativo e zera a redação, tá? Dissertar é informar. Então, um texto dissertativo é aquele texto que vai trazer informações consistentes, viáveis. Se você apenas apresentar informações sem o objetivo de convencer o leitor sobre algo, você está fazendo um texto expositivo, tá? Um exemplo aqui são os textos jornalísticos, notícias. Não tem o objetivo de convencer ninguém, é só passar a informação. Aí a banca te dá lá um problema sobre, sei lá, segurança pública e você só descreve que é um problema, registra lá onde é que estão acontecendo os problemas, mas e você não se posicionou. Então você não fez um texto dissertativo argumentativo, tá? Porque o argumentativo exige que o escritor, né, e o candidato, se posicione diante de um tema, tá? Tem que se posicionar, apresentar seu ponto de vista, sua tese, sua opinião, isso aqui tudo é repetição, tá? O que é ponto de vista, Heredi? É minha opinião, é sua opinião, é a sua tese, isso é o que você acha diante disso aí que está sendo posto, tá? E crie estratégias para convencer o leitor acerca dessa tese, porque não é só para você emitir sua opinião, não. Você tem que convencer. Quanto maior o seu poder de convencimento, melhor a sua redação vai sair, tá? Resumindo, no texto dissertativo argumentativo, o candidato deve se apropriar do tema da redação, posicionar-se diante dele, valendo-se de informações pertinentes, tá? Pertinente, leitura jornalística, repertório de conhecimento, apresentar estratégias argumentativas para defender sua ideia e convencer a banca de que tem razão naquilo que você está defendendo. Tá? E aí, Heredi? E aí, nós vamos para aquela estrutura, sabe aquela estrutura tradicional? Por falar, a redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí todo mundo sabe, gente. Agora, essa introdução, para ser de fato introdução, tem que ter o quê? Isso é que é importante. Olha, eu trouxe um trechinho aqui e um esquema a seguir que consta, olha lá, já estou feliz, olha meu sorriso aqui, no meu livro de redação, que já foi lá bacanamente aprovado pela editora e que em breve vai estar nas diversas livrarias, vocês vão poder adquirir, tá? Olha lá, o que tem que ter na introdução? Deve ser bem sucinta, não fique enchendo paciência, ninguém tem paciência para isso. Apresentar o tema logo nas primeiras linhas, não fiquem enrolando,
tá? De forma contextualizada. O que é contextualizado? Não é só jogar o tema, não. Contextualizado é o repertório cultural. Desde a época tal, mostra lá que você tem um conhecimento histórico. E direcionar a um projeto de texto. O que é isso? Trouxe um exemplo, tá? Vamos exemplificar aqui, pensando que o tema foi valorização dos idosos no Brasil, tá? Então aqui, olha, eu fiz aqui um exemplo de introdução para esse tema para a gente poder entender. No livro Memórias de um Envelhecente, O Lado Bom de Envelhecer, a autora Judite Nogueira aborda diversos assuntos relacionados ao envelhecimento. Dentre eles, a importância de se livrar de cobranças e pressões vividas ao longo da vida. É certo que isso é uma necessidade, mas ao chegar à terceira idade, surgem outros desafios que precisam ser enfrentados. Nesse sentido, o Brasil precisa avançar muito para, de fato, valorizar os idosos. Uma das necessidades é investir na saúde deles, outra é criar opções de lazer. Essa é a introdução. Observem aqui, olha só, até essa parte, olha, a importância de se livrar de cobranças e pressões vividas ao longo da vida, eu trouxe um repertório cultural, para a banca saber assim, olha, eu tenho uma leitura aí, eu sou um leitor assíduo e tenho um conhecimento que dialoga com esse tema aí que você está apresentando. É para fazer minha imagem bonita, tá? Então, ó, trouxe o repertório cultural. Ah, eu não li livro nenhum, Heredim. Então tá. Conforme se vê nas diversas esferas jornalísticas, às vezes você viu, depende, né, lá no jornal, enfim, né, a música tal, olha, é histórico o fato de que é o conhecimento que você tem que dialoga aí, é repertório cultural, vai contextualizar esse tema, beleza. É certo que isso é uma necessidade, então fez a palavrinha para linkar aqui, olha. Isso o que é uma necessidade de se livrar das cobranças que a autora disse lá. Mas, aí eu já vou abrir aqui para fazer a relação do repertório com o meu posicionamento e com o tema, tá? Ao chegar à terceira idade, para não ficar só repetindo negócio de idoso, porque não posso ficar só repetindo, surgem outros desafios que precisam ser enfrentados. Nesse sentido, o Brasil, olha, eu destaquei a minha tese, precisa avançar muito para de fato valorizar os idosos. Qual é a minha tese? Brasil não valoriza idosos. Dito aí, tá? Agora tá falando também que eu tenho que direcionar a um projeto de texto. O que é isso? Você tem que ler a minha introdução e já ter uma noção assim, como que ela vai organizar isso? Avançar em que sentido? A opinião é essa. Não concordo que tem que avançar, tá vendo? A pessoa pode discordar da sua tese. Aí eu digo assim, uma das necessidades é investir na saúde, olha só. A outra é criar opções de lazer, olha que interessante. Aí eu já sei que no próximo parágrafo eu vou falar disso, no outro eu vou falar disso. Criei um projeto de texto e organizei também a minha mente para não ficar desesperada ao longo do texto. Deu aí para entender? Tá. O que tem que aparecer aí no desenvolvimento e na conclusão? No desenvolvimento, tem que apresentar um tópico relacionado ao tema e à tese. Que tópico? Saúde. Nós já sabemos, se for sobre aquela introdução. Seguido de estratégia argumentativa que o comprove. O que é estratégia argumentativa? Se você vai falar que tem que investir em saúde, prove que realmente não tem investimento, tá? Olha, não há hospitais especializados na saúde do idoso em várias regiões. Não vou ficar falando não, tá? Só para vocês saberem. Tem que seja por exemplificação, por dados estatísticos. Não existe parágrafo de uma frase só, criatura divina. O parágrafo também tem o tópico, tá? Início, tem o desenvolvimento e tem o fechamento dele, que é o quê? A conclusão da defesa que você fez ali no meio, tá? A mesma coisa no segundo parágrafo do desenvolvimento, só que agora o tópico deveria ser lazer, porque foi aquele segundo tópico aberto lá na introdução, tá? E aí vai retomar, fechando, né? Para fechar o texto, retomar o tema e a tese, para poder, aqui aquele momento que você fala assim, ó, eu não disse, não tinha razão, tá vendo? Que não se investe na valorização lá dos idosos. Então, você retoma para isso, para ficar fresquinho na cabeça de quem está lendo. E vai propor uma ação que resolva os problemas abordados, contemplando alguns passos estratégicos.
Vou falar disso em aulas vindouras, tá? Se você quer saber, você continua aí, inscreva-se aí no canal, tá? Também tô deixando na descrição do site, nós vamos colocar pacotes de redação lá com aulas bem mais detalhadas, por um preço assim, ó, super mega acessível. E vou lançar um desafio a vocês. Olha, tomando como referência essa orientação, o que tem que ter no desenvolvimento, o que tem que ter aí na conclusão, tá? E considerando a introdução apresentada anteriormente, vocês podem voltar lá depois, monte a sequência do texto. Estou desafiando vocês a montarem o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, né, tá escrito aí, não se esqueça de, somando com as linhas da introdução, não ultrapassar 30 linhas. Então monte, coloque aí, se você, né, quer dar sua cara, vou colocar minha redação para jogo, coloca aí na descrição do vídeo, porque se eu tiver animadinha, de repente eu coloco, mas colocando também você já está me autorizando a jogar aqui e quem sabe corrigir a sua redação, para saber onde é que você acertou, o que você errou, né? Beleza? Estou aguardando então. Beijinhos para vocês.